Oi, gente. Bora lá para mais uma aula. Continuando na apostila, página 16. Entrevista jornalística oral. Oral é você falando, olha aqui a imagem deles conversando. Neste capítulo, você lê uma entrevista jornalística com um ativista que luta contra o trabalho infantil e outras formas de exploração do ser humano. Nessa sessão, a proposta é que você e um colega sejam os entrevistados e realizem uma entrevista. Vamos lá, preparação. 1. O primeiro passo é definir sobre o que será a entrevista. Escolha um tema do interesse de vocês. Por que esse tema lhes interessa? Então, esse amigo que ele está dizendo aqui vai ter que ser uma pessoa da sua casa, tá? Que você vai entrevistar. Então, escolha um tema do interesse de vocês. Por que esse tema lhes interessa? Então, é um tema do seu interesse, que você vai falar com uma pessoa da sua casa. Coloque aqui o tema. B. Seu público será formado por seus colegas. Infelizmente, nesse momento, nós não podemos os colegas da escola. Eles se interessariam por essa temática? Por quê? Então, seria interessante você abordar esse assunto, esse tema que você escolheu com essa pessoa? Coloque aqui. Lembre-se de que o público-alvo, no caso a turma de casa agora, né? Deve ser considerada na escolha do tema, entrevistado e nível de linguagem. C. O que eles poderiam querer saber sobre isso? Então, o que essa pessoa que você vai entrevistar poderia saber sobre isso? Anote aqui. D de dado. Vocês conhecem algum especialista no tema escolhido? Então, você conhece algum especialista do tema que você escolheu? Coloque aqui. E apresentem ao professor o tema escolhido, mostrando que é possível discutir sobre ele em uma entrevista. Ok. Então, quando você escrever, eu já vou ver. 2. Definido o tema, é preciso selecionar o entrevistado e convidá-lo. Então, você vai convidar o quê? Uma pessoa da sua casa, uma pessoa do seu convívio. Que pessoa tem conhecimento sobre o tema e pode conversar sobre isso? Apresente novas ideias ou informações. Então, que pessoa tem conhecimento sobre o tema que você escolheu e pode conversar com você sobre isso? Apresente novas ideias ou informações. Então, coloca aqui o nome da pessoa, as ideias, o que você vai perguntar, tá? O tema. B. Será preciso enviar um convite à pessoa que será entrevistada, combinando data, hora e local nesse diálogo. Nesse convite deverão constar a saudação, que é você se apresentando, apresentação, olha lá, apresente-se, identifiquem a escola, então colégio Nova Geração, motivo do convite, o tema a ser discutido para que a pessoa possa se preparar. Então você vai entrevistar uma pessoa da sua casa, mesmo assim você vai mandar um convite para ela. Data e local, sugiram possibilidades de data, horário e local para a entrevista. E a despedida. Vamos lá. Para encaminhar adequadamente uma entrevista, o entrevistador precisa ter um conhecimento mínimo do tema. Uma pesquisa vai ajudá-los a identificar questões, ideias a serem discutidas com o entrevistado, assim como a compreender e a acompanhar a fala dele. Então, se você vai escolher um tema que você não tem conhecimento nenhum, você vai ter que estudar um pouquinho sobre esse tema, tá? Fazer uma pesquisa. Com a pesquisa, o que você descobriu de mais interessante sobre o tema? Então, com essa pesquisa que você fez, o que você descobriu de mais interessante? Anote aqui. Você conhece o significado dos termos mais usados na discussão sobre o tema? Olha aqui. Ao entrevistar um especialista, é preciso lembrar que ele usará termos de sua área de trabalho ligados ao assunto. Por exemplo, se você escolheu a doença Covid-19, você vai colocar aí. Olha lá, você conhece o significado dos termos. Tem alguns termos técnicos. Se você for entrevistar alguém que é enfermeiro, por exemplo, da tua família, ele vai usar um termo técnico e você não vai saber. Por isso que você precisa estudar sobre o tema. Professora, eu vou falar sobre culinária. Ok, então alguns termos técnicos também eles vão utilizar. Você precisa saber. Então é isso, você conhece o significado dos termos mais usados na discussão sobre o tema? Então, pesquisem qual que é o termo mais utilizado, o termo técnico mais utilizado desse tema. Coloque aqui. Você tem ideia do ponto de vista de alguns especialistas respeitados na área?
Então você tem ideia do que eles pensam, do que eles fazem, o que eles estão fazendo para ter melhoria na área? É o que você vai colocar aqui. 4. Agora é o momento de fazer o roteiro de perguntas. A. Formulem cerca de 8 perguntas. Vocês poderão manter as perguntas formuladas na questão 1. Letra C. Então, você tem ideia do ponto de vista de alguns especialistas, ok. Então, você vai formular 8 perguntas. Então, a gente combinou no Zoom de 8 a 10 perguntas, tá? Então, é o que vocês vão fazer, no mínimo 8, no máximo 10. B. Avaliem se as questões de vocês, olha lá, isso aqui vai te ajudar para ver se está certo as suas questões que você fez. Levarão o entrevistado a responder as perguntas que o público da entrevista faria? Possibilitarão ao entrevistado desenvolver o assunto, falar de uma experiência a respeito dele, apresentando seu ponto de vista? Estão fundamentadas na pesquisa que fizeram? Estão organizadas em uma ordem que favoreça o diálogo sobre o assunto? Tem uma linguagem em que as perguntas respeitam as regras, norma padrão, mas também permitem ao entrevistado ficar à vontade? Então você não vai forçar nada, você vai fazer perguntas como se fosse uma conversa, um bate-papo. E as perguntas precisam atender essas avaliações que está falando aqui, ó, tá? C. Planejem como será feito o registro da entrevista. Se forem gravar em áudio, verifiquem o funcionamento do aparelho antes do início da entrevista. Vamos lá, produção, 5. Durante a entrevista, conduzam a conversa com o leitor e utilizem tratamento respeitoso, assim como na norma culta da língua. A. Nesse momento, tenham em mãos seu roteiro de perguntas. B. Cumprimentem o entrevistado. Respeitem os turnos de fala. Formulem cada pergunta calmamente e aguardem resposta do entrevistado. Espere que ele termine a fala para fazer um comentário ou mesmo para fazer outra questão. D. Sejam ouvintes, atentos e estejam prontos para possíveis mudanças de questões. Vamos lá agora, sequência dialogal. A característica fundamental da sequência dialogal é o fato de ser produzida por 2 ou mais enunciadores que trocam ideias, concordam, discordam, generalizam, exemplificam, etc. Essa sequência predomina nos gêneros textuais relacionados à conversação. Vamos lá. Se o entrevistado falar pouco, não responda com detalhes ao que vocês perguntarem. Reforcem sua questão educadamente. Peçam detalhes, uma explicação ou exemplos do que ele afirmou. Por favor, detalhe um pouco mais esse fato. Quando ocorreu, qual era seu ponto de vista sobre o assunto na época. Então, se você faz uma pergunta e a pessoa responde uma coisa bem simples, pede para ela te dar detalhes que você precisa fazer a atividade da escola, tá? Vamos lá. Se, com a resposta de uma questão, o entrevistado responder a outra que vocês fariam mais adiante, marquem a pergunta no roteiro para não fazê-la e a substituam. Então, se ele falar sobre um assunto que você já ia perguntar em outra questão, você vai ter que formular outra questão, tá? Se o entrevistado vier ficar nervoso ou der uma resposta meio confusa ou ambígua, que tem duplo sentido, quando ele terminar a fala, respeitosamente peça que explique alguns pontos que não ficaram claros. Peçam que explique alguns pontos que não ficaram claros. O ideal é um de vocês anotar o que precisa ser explicado antes de passarem para outra questão. Então, peça para ele dar detalhes novamente, porque você não entendeu bem, tá? Vamos lá. Respeitem o modo de falar do entrevistado, pois cada pessoa tem uma origem, uma história de vida, principalmente as pessoas mais velhas. Respeitem também as opiniões dele, ainda que vocês não concordem com elas, pois a entrevista deve expor os pontos de vista do entrevistado, não o de vocês. No fim da entrevista, agradeçam a colaboração do entrevistado. Então, agradeça aí o seu convidado, a pessoa que colaborou com a entrevista. Avalie sua participação nessa atividade de entrevista. Então, depois que você fez tudo, você participou da escolha do tema e do entrevistado? Foi você que escolheu os dois? Responde. Pesquisou sobre o tema, anotando as informações relevantes?
Produziu perguntas a serem feitas ao entrevistado e ajudou a organizá-las em uma ordem coerente. Participou do diálogo da entrevista fazendo questões. Conseguiu lidar com os imprevistos da entrevista, propondo nova questão, pedindo mais informações sobre um assunto, por exemplo. Então, se você se atendeu todas essas expectativas, marquem aí sim ou não e tá tudo certo. Então, deixem as questões anotadas no caderno. Você vai colocar a questão, vai marcar para mim o seu nome, vai marcar o nome do entrevistado que respondeu as questões para você, tá bom? E aí, quando você for postar, você vai postar essas páginas, onde tem exercício só, e vai colocar para mim a foto do caderno, tá? Com as suas perguntas e respostas, tá ok? Então, beijo e até a próxima aula. Tchau, gente!